Semana passada, nós começamos a falar de como foi formada a Terra, algumas teorias a respeito da formação, né, de como surgiram os primeiros seres gênese, teoria da biogênese, e a gente vai dar só uma recapituladinha em alguns pontos da semana passada, e aí a gente vai passar para a apostila, tá? Vou fazer um fechamentozinho aqui. Então, vamos lá. Até a aula passada, a gente falou ter vida a partir de uma pré-existente. Aí a gente vai falar um pouquinho da origem pré-biótica de como ser falada pelo Stan Miller. Por quê? Porque ele queria recriar outras pessoas na sua equipe dentro do laboratório, mas partiu principalmente desse um pouco Stan Miller a poder usar o laboratório. Se a gente for pensar em 1953, dá mais de 65 anos, e eles não tinham nenhuma, comparado ao que nós temos hoje. Mas como que eles iam fazer para recriar isso? Eles fizeram um experimento simples, porque eles precisavam recriar as condições, principalmente as condições atmosféricas, para poder tentar simular as atmosferas. Então, Urey acreditava que a atmosfera primitiva era constituída fundamentalmente, são elementos químicos que a gente tem aí a facilidade de conseguir hoje em dia, né? Aí ele foi lá e no laboratório, preparou todo o laboratório dele para isso, né? O bioquímico, esse laboratório, algumas das condições previstas por Oparin. Oparin foi lá atrás, em 1877, se eu não me engano. Através de literaturas que ele tinha conhecimento, Oparin é que deu o pontapé para que Stan Miller pensarem, falar alguma coisa ou começar a maquinar e falar assim, mas peraí, se o cara lá em 1877 já pensou que poderia ser recriada a atmosfera primitiva por hoje da tecnologia, né? Claro, eles não chegaram onde nós estamos hoje, né? Os caras falaram, nós temos tudo, temos um laboratório equipadíssimo, tecnologia de ponta, vamos fazer. E aí, pegou lá junto com o entusiasmo de um aluno que ele tinha dentro da sua equipe, e o cara falou assim, vamos. Os compostos eram super fáceis de adquirir. Hidrogênio, água, amônia e metano, para quem trabalha com química, isso aí não tem dificuldade alguma. Foram lá, tecnologia avançadíssima, né? E aí eles recriaram da melhor forma possível que eles conseguiram. Então, eles fizeram esse equipamento, é todo de vidro, tá, gente? Isso daí. Uma vez que eu fui fazer uma viagem para São Paulo apresentar trabalho, no Instituto Butantan tem não era exatamente igual, mas um muito parecido até lá em exposição para lembrar essa experiência do Stan Miller, né? Tava lá montadinho. Então, eles foram lá, montaram, colocaram ali os fios, né? Tinha lá todos os compostos químicos presentes, né? Eles recriaram ali até um compartimento que seria o oceano, que esse oceano era muito quente na Terra primitiva, então eles precisavam do oceano daquela época. E eles fizeram aí, e eles viram que as descargas elétricas nestes compostos aí poderiam sim formar compostos orgânicos mais complexos. Não tem um relato assim de tudo que foi formado, mas algumas coisas eles colocaram no papel. Eles analisaram depois aqueles compostos, gás nitrogênio líquido, tinham diversos tipos de aminoácidos que tinham sido formaram-se ácidos graxos simples. Prof, quer dizer que eu tenho ácidos graxos complexos e grandes e maiores do que... Sim. Quem tiver interesse por na faculdade vai estar estudando essa parte de bioquímica bem mais aprofundado e vocês vão perceber que existem ácidos graxos bem mais complexos. Eles perceberam também que o líquido acumulado continha ureia. Quando que foi formado o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o gás nitrogênio. Todos esses gases que foram formados lá na atmosfera primitiva, supostamente, nós encontramos hoje presente na nossa atmosfera. Claro que em menor quantidade. Perdura não, o que tem uma maior porcentagem dentro da nossa atmosfera é o nitrogênio. Ainda hoje é assim, tá, gente? Então, de todos os gases aí que eles perceberam, seria aí o gás nitrogênio de maior proporção. E assim eles recriaram, teoricamente e praticamente, a atmosfera primitiva a partir desses 4 principais compostos que eles haviam descoberto que tinha na Terra primitiva. Como que esses ingredientes poderiam ter originado os primeiros seres vivos? E aí veio essa resposta que foi a evolução química. Se você for ver algumas literaturas, ela existe como teoria da evolução química ou teoria da evolução molecular. Uma é sinônimo da outra, tá? Uma é sinônimo da outra. Então depende da literatura que está sendo estudada. Começou isso com um biólogo, claro que tinha que ser um biólogo, né? Lindo e maravilhoso, aí o Thomas Hulix, que lá entre 1825, que foi o ano que ele nasceu, só mexer com essa parte biológica, colocando aí, né, algumas pontuações
que vieram a despertar na comunidade científica também o interesse para entender essa evolução, que os estudos dele, da evolução química ou evolução molecular, foi retomada em 1920 lá por Oparin, né, e Haldane. E isso veio ser resgatado por Haldane e Oparin, porque lá em 1877 um falou, não, eu preciso explicar de alguma forma. Só que ninguém deu muita atenção para ele. E em 1920, o Haldane e o Oparin retomaram essa questão da teoria evolutiva. E foi feito, eu falei 1877 do Oparin, gente, falei tudo errado, não era o Oparin não, tá? 1877 era o... Esqueci. Depois eu vou lembrar. Se eu não lembrar, eu vejo depois, eu posto no grupo de vocês. Aí, o que aconteceu? O Stan Miller, depois que essa teoria da evolução química foi retomada por Haldane e Oparin, essa teoria que foi retomada. E eles conseguiram recriar aí de forma, né, com toda a tecnologia que eles tinham disponível na época, eles conseguiram ver algumas coisas. Olha lá, o cientista russo, o Oparin, que é esse cara aí desse esboço, dessa fotografia aí, fez propor uma hipótese do surgimento da vida através da evolução espontânea de moléculas existentes. Que é o que ele está dizendo nisso aí, evolução espontânea das moléculas. Essa evolução, eles colocam da seguinte forma: moléculas inorgânicas, né, que são bem simples, se transformaram, evoluíram, de acordo com o tempo e as condições do ambiente, em moléculas orgânicas mais complexas, capazes de gerar vida. Era isso que ele falava. Aí eu coloquei aqui, que é a formação dos coacervados. O que são esses coacervados? Eu não sei se tem essa definição no livro de vocês. São de um coacervado: agregados moleculares maiores, resultantes de choques entre moléculas primitivas, que seriam aquelas moléculas inorgânicas. Elas começaram, tá vendo ali o desenho? Elas estavam todas soltas, lindas e maravilhosas. Daí começaram a se chocar, e chegou um ponto que elas se chocavam, elas não se soltavam mais. Elas começaram a ficar todas juntinhas, formando esse agregado molecular aí, que eles denominaram do quê? De coacervados. Que foi no momento, formato de gelo, né? Transformando-se aí em água líquida, que seria a parte da água doce que começou a ser mais abundante no nosso planeta, tá? Não deixou de existir mares, tá? Não estou falando isso, eu estou falando que não existia água doce abundantemente. Aí passou do degelo para maior concentração de água líquida. Aí eu coloquei um desenhozinho, que é a hipótese. O que é uma hipótese? É algo que não foi provado. Então, eles estão falando, fazendo ali as suas análises filosóficas, né? No momento aí que eles não tinham nada para fazer, eles começaram a pensar em como que surgiu o ser humano. Ou para vocês entenderem. Então, começou lá com o entendimento dos componentes que tinham na Terra, na atmosfera primitiva. Lembrando que a atmosfera é o que está acima do solo. Na biosfera é a superfície terrestre. Lembrem dessa definição. A atmosfera seria a parte gasosa, tá? Não a biosfera. Sofia, que entrou agora, bloqueia o seu áudio, meu amor. Isso, Sofia. Muito obrigado, lindona. E aí eles fizeram lá, que eles perceberam que tinha muitos raios caindo, raios ultravioletas e não sei o que, aquela coisa arada toda, que aí eles perceberam que moléculas inorgânicas se transformavam em moléculas orgânicas, foram se juntando, se aglomerando, e aí tinha água líquida presente, substrato perfeito para começar a se multiplicar esses coacervados, e aí nasceu a vida. Essa é a explicação. Meio sem pé nem cabeça, mas é, né? Aí, alguns cientistas começaram a entender que isso poderia ser algo mais complexo. Aí eles entenderam que a primeira molécula funcional poderia ter sido em todos os seres vivos, fazendo parte do seu material genético. Por quê? O que ele é importante? Ele é importante porque ele atua como um catalisador nas reações. Imagina assim, que para o carro andar teria que ter um motor, certo? Mas para o motor funcionar precisa da gasolina. A gasolina seria o nosso RNA. Entenderam? Dos seres vivos. O RNA, ele participa de várias reações que acontecem no interior da RNA, né, como seres humanos. Os outros animais irracionais têm muito parecido com o nosso, mas aí a gente já começa a ter uma distinção muito grande entre as espécies, e as plantas vão ter outros, ok? Mas aí eles entenderam que começaram a perceber que ao estar fazendo essas reações acontecerem para que fosse surgir um ser vivo, precisaria desse mocinho aí que é o RNA. Quem colocou sobre isso foi esse Thomas Sachs.
ele constatou, né, em 1980, me senti uma velha agora, foi o ano que eu nasci, né, constatou de diversos tipos de reações químicas biologicamente, ligações peptídicas, por aí, tá? Que são as ribozimas. Mas vocês não precisam ficar gravando esses nomes agora, só quis colocar aí para vocês entenderem um pouquinho mais. E aí a gente vai entrar no processo de evolução dos bioenergéticos. É um pouquinho mais aprofundado, mas eu quis dar só uma palhinha para vocês. Porque aqui a gente vai começar a dividir, né, os seres em autotróficos e heterotróficos. Então, de que se alimentam os primeiros seres vivos? Foi a questão geradora de dúvidas entre os pesquisadores. Tá, surgiu um ser vivo. E daí? Como que ele vai continuar vivendo? Gente, vamos pensar agora. Qual que seria a diferença? Vamos lá, galera. Um grupo começou a surgir ao longo das pesquisas. Eles começaram a perceber que eles próprios que estavam dentro da pesquisa, né, não produziam seu próprio alimento, que eles precisariam ir a algum lugar, capitais, ao longo dessa atividade aí, dessa pesquisa, que as plantas eram capazes. Aí eles falaram assim, ixi, as plantas são mais inteligentes que nós, porque elas estão produzindo seu alimento e nós aqui não conseguimos produzir. Como assim? Qual que seria a diferença? Vimos sim, vimos ano passado, tá, João? Aí eles falaram assim, não, mas espera aí, seus próprios alimentos não quer dizer que eles sejam mais inteligentes. É que eles, por exemplo, uma planta está fixa no seu lugar. Como que ela vai captar alimento? Ela precisa ser esperta o suficiente dentro do ambiente para poder sobreviver. Aí eles falaram, tá aí, é porque nós podemos nos locomover, né? Foi algumas coisinhas, tá, gente? É esses pensamentos primários que vão tendo aí as teorias. É desse jeito que começam. E aí eles começaram a investigar, tentaram ver, tentaram não, né? Fizeram a diferença entre um organismo e outro, para ver quais eram as diferenças entre eles. Olha lá, ó. Eu vou dar um tempinho para vocês, porque eu mando no grupo de vocês todos os slides, beleza? Aí vocês vão ter os slides para vocês verem, fica mais fácil. Porque esse mapa conceitual não, esqueci o nome do outro mapa, não sei das quantas. E esse mapa fica muito fácil você entender a relação entre as nutrições autotróficas e heterotróficas. Então, os seres vivos, só os seres vivos, possuem um tipo de nutrição, que é autotrófica, que seriam as plantas, né, sendo a de energia química, de elementos químicos presentes na natureza. E a fotossintética, que é a fotossíntese, utiliza da energia luminosa. Só que aí a gente vai ter a nutrição de digestão e absorção, principalmente em animais, né? Deixa eu só ver se tem perguntinha aqui. A internet está meio lentinha para aparecer. Não sei se é a internet, eu estou com a tela compartilhada. Se aparecer aqui, eu respondo. Então, eu tenho aí a parte de digestão que ocorre nos vacúolos digestivos, que ocorre no tubo digestivo, que aí seria o nosso quê? Depois aí eu vou ter todo o sistema digestório fazendo aí, né, o organismo, e aquilo que não foi aproveitado pelo organismo vai ser transformado em fezes, que depois o corpo não aproveita. Isso é na forma de urina ou na forma de fezes, tá? Aí, os seres vivos são moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, acumuladas nos mares primitivos. Lembrando que a abiogênese é aquilo que forma alguma coisa através de uma matéria inanimada, tá? Foi uma hipótese, não foi para frente isso daí. Como estariam os bioquímicos? Primeiramente, pela fermentação, tá? A hipótese heterotrófica, então, vem da fermentação. O esgotamento dos recursos, o surgimento de linhagens capazes de cargas, seria uma outra hipótese heterotrófica. A origem dos seres autotróficos fotossintetizantes surgiu a partir, olha só que interessante, eu fiz primeiro uma hipótese hetero de produzir o seu próprio alimento, precisa retirar do meio para poder se alimentar, e em cima dessa hipótese heterotrófica é que foi produzido o quê? A hipótese seres vivos, como as plantas, eles eram capazes de captar a energia da fotossíntese, alimentando-se, nutrindo-se, crescendo, né? Na divisão aí, fazendo a fecundação, origem de outras plantas. Mais pra frente a gente vai estar falando nos outros capítulos do nosso livro, tá? E aí eu venho para a hipótese autotrófica, que surgiu a primitiva. Não havia moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos seres vivos, tá certo? Os primeiros autotróficos produziam as suas próprias substâncias alimentares pelo aproveitamento de energia liberada das reações químicas. Só diminuindo o nome, são os quimiosintetizantes. Eles pegam moléculas químicas, transformam, sintetizam da hipótese autotrófica primária. E o que possibilitou essa hipótese? Eles perceberem a utilização de compostos como antes da Terra primitiva. Olha só, supostamente, é porque eles não conseguiram provar a existência desses dois componentes, da presença de chuva ácida. E na chuva ácida, a gente tem muita presença na concentração das gotas da chuva ácida, que a partir daquela nuvem que era expulsa dos vulcões, concentrando-se na atmosfera, e quando veio a cair a chuva ácida, possibilitou ter ferro e enxofre nisso. Esse ferro e enxofre entraram em contato com a
possíveis seres vivos e eles estariam aí se utilizando desses compostos. Suia das arqueias, ou arqueia, tá? Aí eu fiz essa ramificação. Ah, Jesus, já vai acabar a aula? Essa demonstração quer dizer que da arqueia, que foram os primeiros autotróficos, originou as bactérias e também os seres eucarióticos, tá? Vegetais, que a gente vai ver aí. Aqui eu coloquei um exemplo de um íron nesse lago quente aí, quem sabe fazer a tradução consegue ver certinho, a presença, daria origem, né, às bactérias, oceanobactérias, né, ou poderiam dar origem aos seres eucariontes, spring na primavera quente, um negócio assim, né. Só um esqueminha de química, tá, gente? Que vocês vão vendo que vem através dos compostos de sulfato de ferro, tá? E do enxofre. Essa aí é só para obtenção de energia. É só uma forma da gente estar vendo. Ai, não! Pera aí. Apertei o negócio errado ali. Mapa mental. Felipe, obrigado. Não lembrava o nome daquele negocinho. Eu lembrava que tinha um mapa conceitual, mas eu não lembrava o nome do outro. Mapa mental. Dessa parte, alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone para falar, se quiser. Mas se um já estiver aberto, espero o outro para falar, ok, galerinha? Ninguém tem nada para perguntar. Jesus, esse povo é muito... Porque a senhora é uma ótima professora, entendeu? Então daí a gente entende tudo. Ai, Jesus, ganhei meu dia. Verdade, professora. Assim, você é uma das professoras que mais, assim, estão lá interagindo no grupo com a gente, entendo de uma certa forma, do seu jeitinho, paciência com a gente, e lidando ali com a gente, mesmo eu mandando mensagem ali pelo horário, você sempre tá ali com a gente. Bom, obrigado. É, professora, a gente ama muito. Gente, hoje é uma data muito importante dentro da ciência, dentro do meio da biologia, dentro do meio daqueles lugares, daqueles institutos e daquelas pessoas que têm um respeito muito grande ao meio ambiente, porque hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O meio ambiente, quando a gente fala, a gente não pode restringir apenas ao nosso ambiente. O meio ambiente é onde nós estamos inseridos, é de onde nós tiramos a nossa economia em função da agricultura pecuária que nós temos, né? E também nós temos que levar em consideração o meio selvagem. Então, o conjunto de tudo isso, da biosfera, dos seres vivos que estão aqui dentro do nosso planeta, faz parte do nosso meio ambiente. E com essa quarentena, com essa reclusão, esse distanciamento social que nós tivemos agora, estamos tendo, né? A gente não sabe até quando vai ter isso. Houve um respiro da natureza muito grande, onde diminuiu assim drasticamente a poluição, perdão. O nível de poluição foi sentido em várias partes do planeta. A gente viu uma imagem de Xangai, que é um dos lugares que tem o ar mais poluído do mundo. As pessoas não viam o topo dos prédios, de tão denso que era a fumaça, a poluição. E houve muitos vídeos da cidade de Xangai que mostravam os topos dos prédios, lugares que estavam de praia, né, que estavam com as águas mais escuras em função do turismo, né? Então, tudo isso, essa pandemia, a gente tem que começar a ver a pandemia um lado positivo, os lados positivos da pandemia. Então, o meio ambiente, nesse intervalo aí, né, de 90 dias que seja, nós percebemos uma modificação muito grande no meio ambiente. A natureza tem agradecido bastante e nós temos que continuar aí a fazer a nossa parte para diminuir, principalmente a poluição do meio ambiente. Ok? Eu vou parar de gravar para vocês conseguirem conversar um pouquinho, tá bom? Só um minutinho aqui. Então, aqui nós encerramos a nossa aulinha.